E aí, beleza? Tá tudo tranquilo aí com você? Eu sou o Jonas Stelma e você tá aqui na Gol TV pra ficar extremamente bem informado sobre tudo do futebol brasileiro. Mas antes, quero pedir pra você deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal, compartilhar com seus amigos e vou dizer mais, hein? Seja um parceiro, seja um membro aqui da Gol TV, você ajuda demais o nosso crescimento. E se você tiver uma empresa e tiver um produto e quer que a gente divulgue aqui no nosso canal, entre em contato com a gente, né? O contato tá aí na descrição desse vídeo. Então, ó, liga pra gente, manda aquela mensagem que a gente divulga a sua empresa e a gente divulga também aqui na Gol TV o seu produto. Agora sim, hein? Vamos às informações de hoje. Com o gol do Lúcio Rodrigues. Eu quero me ater a esse cara, Lúcio Rodrigues. Professor, como é que o Rogério Ceni demorou tanto para colocar esse garoto para ser titular? Meu Deus do céu. O que ele via nos treinamentos, professor? Era tão diferente assim? Será que o Rogério Ceni enxerga um outro futebol, professor? Um revolucionário da bola, Rogério Ceni? Ele acha que é. Ele acha que é um revolucionário do futebol. Porque, Léo, é o que a gente fala aqui. Eu respeito muito, você sabe disso, como você também, eu respeito muito as ações dos profissionais. Por quê? Nós não estamos no dia a dia. Nós não estamos no treino. Nós somos comentaristas dessa foto que está atrás de você aí. Nós somos comentaristas do campo. E o campo, todas as vezes que o Bahia entrava, não... Eu vou te falar uma coisa, Léo. Não tanto pelo Lúcio, mas pelos que estavam em campo e não mostravam. E o Lúcio, o pouco que entrava, mostrava alguma coisa, até porque... Então, na minha opinião, era nítido que esse cara tinha que estar jogando. E o Rogério não botava, o Rogério não trocava. Aquilo que a gente já vem falando é uma temporada toda, Léo. A gente falando as mesmas coisas. Então, é bacana, ele botou o rapaz agora vem bem, né? Eu não vi o jogo, mas os comentários, né? Você está acabando de falar aí, né? Ação muito boa do Lúcio pela sua capacidade. E o Rogério, na minha opinião, perdeu tempo. O Bahia hoje poderia estar numa situação muito mais tranquila se ele tivesse usado melhor os jogadores que ele tem. É aquilo que a gente falou. O Bahia tem jogadores ali, tem modelos que ele poderia ter mudado, forma de jogar. Não. Ele sentou em cima daquele modelo, sem um atacante, sendo repetitivo, né? Fazendo o EV, vir marcar lateral aqui, baixar a linha, um Cauli mal e ele mantendo, um Jean mal e ele mantendo, enfim. Não fez as ações, não igual o Milito. O Milito, no jogo de sábado e durante a temporada, se mostrou um cara muito... jogando muito em transição com um time de qualidade. E o Rogério não. O Rogério se manteve fechado com o seu modelo. É isso, queiram vocês ou não, eu vou continuar. Uma teimosia sem sentido que está tendo as respostas agora. Eu não sei devido à sua... Não conheço o Rogério, mas devido ao seu temperamento, né? A forma do Rogério ser, eu não sei nem, né? Se ele bota a cabeça no travesseiro e fala assim, poxa, se eu tivesse trocado antes, eu tinha ido bem melhor. Ele é tão teimoso que ele deve estar arranjando desculpas e ainda querendo ter razão de não ter feito essas ações anteriormente. O Botafogo jogando com um a menos praticamente o jogo inteiro, professor. E o Atlético não conseguiu aproveitar, hein? Léo, quando aconteceu a expulsão, eu falei assim, né, como um telespectador, como um cara do futebol, eu falei, ih, caramba, estragou o jogo. Estragou o jogo, porque o jogo muda a característica, né? Um time a menos, aí de repente passa a se defender mais, enfim, sai da característica daquele 11 contra 11 para você analisar taticamente as ideias. Mas foi legal porque você viu, de um lado, um Arthur Jorge extremamente inteligente, onde ele manda aquecer os jogadores que ele poderia colocar e aguarda um tempinho para ver o que o Atlético faria. E, do outro lado, o Milito, pelo amor de Deus, Léo, pelo amor de Deus, se mostrou um treinador medroso ou sem leitura, sem visão, sem ousadia. O que acontece? O Botafogo, com 4 homens com nível de marcação mais fraca, que é o Savarino, que é o Luiz Henrique, os homens de frente ali, 4 homens que têm a dificuldade de fazer o retorno, né? Só que, como o Atlético tinha 3 defensores, volantes, com uma saída muito lenta, os homens de frente baixaram as linhas, o Botafogo ficou grupado e não acontecia nada. Não chegavam ao gol do Botafogo. Então, o Arthur manteve força de frente, que o Botafogo consegue chegar, consegue fazer os gols, né? Por isso, com velocidade, com a qualidade dos seus atletas, e um Atlético extremamente passivo, sem nada, não acontecia nada, né? No segundo tempo, o Botafogo com a vantagem, o Atlético faz a troca, né? Bota o time mais ou menos que ele bota o Mariano
meio que como um terceiro também. Só que o Mariano é um jogador experiente, um jogador malandro. Mariano sentiu que não tinha ofensividade, sai para o jogo. E vira mais um homem de armação, mais um homem de qualidade, e começa a trazer um pouco de problema para o Botafogo. Não muito, que o Botafogo estava muito estruturado. E aí o Botafogo, com a sua qualidade, com os homens de bola... O que eu falo é o seguinte, Léo, nós estávamos conversando antes. O Botafogo, o seu grupo de atletas são jogadores bons, com muita qualidade inventiva de bola no pé. O Atlético, os jogadores do Atlético também são bons, mas não tem toda essa capacidade técnica de fazer o diferente. O Hulk faz diferente, faz, mas é um jogador de força, um drible ou outro, o Paulinho também. E você vê, quem fez a coisa diferente mesmo no jogo foi um lateral direito, que é o Mariano, porque estava livre, com visão, com experiência, com qualidade, conseguiu jogar. Mas é muito pouco para uma equipe que está disputando uma final de Libertadores e com a força de um Atlético Mineiro. Então, o Arthur foi muito bem, como foi muito bem durante toda a temporada, e o Milito se mostrou um cara que, na minha opinião, para mim, ele teve medo de fazer ação. Léo, aquela história, certo ou errado, decida. Ele tinha que ter tomado uma decisão ali. Esperou 5 minutos, 10 minutos da expulsão, o Botafogo não fez nada diferente, ousa. Faz uma coisa diferente, complica a vida do Botafogo, empurra o Botafogo para trás, tira o conforto. O Botafogo jogou o tempo todo com a sua linha de 4 defensiva confortável. Não desmontava, não destruía, e o Marlon fazendo um terceiro pela frente, o Botafogo ficou muito bem postado. Mérito do seu treinador e dos seus atletas. Então, cara, a nível de futebol, que bom para o futebol brasileiro, que a melhor equipe que joga o melhor futebol de 2024, o Botafogo, foi campeão. Torcer para que o Botafogo agora também continue nessa pegada e que possa vir a ganhar o título de campeão brasileiro também, que eu acho que será um bem para o nosso futebol. Até dentro disso, né, professor, o Botafogo, com esse título da Libertadores, se coloca no Super Mundial. E certamente um John Textor aí deve abrir os cofres, né? Como o senhor já até falou aqui durante nossas resenhas, ele é um negociador, né? Ele é um empresário, naturalmente pode ter algumas saídas desse Botafogo, mas acredito nessas saídas, que prontamente acredito que ele vai ao mercado buscar algumas reposições, e boas reposições. Porque para jogar esse Mundial tem que estar bem reforçado, né? O fato de só estar nesse Mundial já rende grana pra caramba, aproximadamente aí 300 milhões de reais só para participar. Então acho que dá para o Botafogo, de certa maneira, ir ao mercado e buscar boas peças de reposições, pensando nesse Super Mundial do ano que vem. Mas falando ainda desse jogo, professor, o senhor falou desse Milito, né? Não é possível uma comissão tão grande, tão extensa, alguém não tenha visto, não tenha feito essa leitura. Aí cai muito no colo do treinador, né, professor? Ter a coragem, isso que o senhor fala, certo ou errado, né? Tem que tomar a decisão. E eu percebi um Milito realmente com o freio de mão puxado. Tanto que o torcedor do Atlético, né, veio cobrando muito o Milito. Acredita que ele vai se sustentar nesse cargo, professor? E até mesmo o Atlético Mineiro, hoje no Campeonato Brasileiro, está fora até mesmo de uma pré-Libertadores, com todo o investimento que tem. Mostra, na minha opinião, Léo, a gente fala aqui, a gente opina, né? Um trabalho bem médio para o que o Atlético tem, para os jogadores que tem, para o investimento que tem. E você tem que ter ação, Léo. É o que você falou, tem muita gente ali ao seu lado, 2 assistentes e treinador de goleiro, enfim, uma comissão multidisciplinar com muitos profissionais, e faltou o Milito. Ali é ação. E tem jogos, Léo, que você às vezes vê o jogo, aí a gente discute aqui, eu faria isso, eu faria aquilo. Ficou muito claro, ele ficou muito exposto, na minha visão, de ação que ele tinha que fazer. Eu estou vendo o jogo ali. Léo, eu não sou Atlético, nem sou Botafogo, mas eu vibro com o futebol, eu amo o futebol, eu fico vendo ali, e eu tava nervoso ali, falei, cara, esse cara não vai fazer nada. O tempo passando, não, Léo, não acontecia nada, Léo. Não acontecia nada para o Atlético. Não, pô, ele não mudou, mas está acontecendo isso. Não, era um jogo que você olhava para o campo, quem chegasse, assim, o jogo com 2 minutos, né? Que o Greg foi expulso com 28 segundos. 2 minutos, olhasse para o campo e não fosse avisado que o Botafogo estava com -1, você não notava. Você não notava de tão igual que estava o jogo. Na minha humilde opinião, por falta de ação do Milito. Ele tinha que fazer, ele tinha que botar mais homem no meio, onde o Botafogo estava enfraquecido, os 4 homens de frente. A gente sabe que não tem essa recomposição forte a nível de marcação,
né? Os jogadores do Botafogo se esforçaram, foi muito bacana taticamente, mas o cara vai cansar, vai bater, vai voltar, até por característica física, que não é do atleta. Ele não tem isso dentro do DNA dele, entendeu? Então, cara, faltou a ação do Milito, cara. Achei muito ruim, Léo, muito ruim. E aí, galera, com o maior respeito ao Milito, eu estou fazendo uma crítica às ações profissionais dele. Ele foi muito mal nesse jogo, muito mal. Ele podia fazer a mudança, Léo, perdeu de 3, perdeu de 6, mas ele tinha que fazer. Ele não podia deixar do jeito que está. Tanto é que quando ele faz no intervalo, ou seja, brincando, né, quando a casa já tinha caído, mais ou menos, a coisa melhorou. Mas melhorou muito pouco. Melhorou muito mais pela ação do Mariano, que entrou no jogo e fez um diferente, do que propriamente pelas mexidas e as coisas diferentes que ele poderia ter feito. Então, cara, achei o Milito muito mal nessa decisão e o seu trabalho dentro do Atlético, na minha opinião, é um trabalho muito mediano por tudo que ele tem nas mãos. E até dentro dessa leitura, professor, que o senhor fez, né, depois que o Botafogo tem o Gregory expulso ali com menos de 1 minuto, né, o Luiz Henrique foi, de certa maneira, sobrecarregado do lado direito, né, porque o Vitinho, em muitos momentos, ele fechava ao lado do Marlon Freitas por dentro para fazer um volante, como ele tinha muita velocidade, né, e trabalhava por dentro e por fora para fechar o lado ali. O Atlético se ligou, né, só que o Atlético não teve tanta eficiência assim em explorar, principalmente, esse trabalho do Vitinho, em fechar, né, por dentro ao lado do Marlon e naturalmente abrir ali para, né, fazer aquela linha de 4. O Luiz Henrique foi muito sobrecarregado, mas assim, uma sobrecarga tranquila de ser realmente administrada, porque o Atlético até tentou, mas não forçou como deveria, dentro até dessa leitura do senhor, professor. Tem a questão do próprio Milito, mas também a gente pode colocar um pouco de falta de leitura dos jogadores do Atlético, professor, dentro de jogadores tão experientes que esse elenco do Atlético tem? Léo, é uma falta de leitura, concordo, mas muito devido ao padrão que a equipe tem. Ela tem um padrão inserido ali. Por exemplo, qual foi o outro facilitador para o Botafogo? O Scarpa, que vem para dentro o tempo todo. O Botafogo fechou o funil por dentro ali, meio que deixou os corredores laterais para estar sempre muito bem posicionado por dentro da sua área, né? Coisa que o Atlético também não utilizou. E o que acontece? Quando a bola caía na beirada, no Scarpa com o pé esquerdo, o Scarpa vinha para dentro. Léo, o Scarpa é um jogador que finaliza, é um jogador que acha passe. Na expulsão do Marlon, esperando aqueles minutos ali, eu teria trazido o Scarpa para dentro e colocado o Mariano aberto, 2 homens o tempo todo com o pé na linha, como a gente fala, para espaçar a defesa do Botafogo, porque quando você fala do Vitinho, o que o Arthur, na minha opinião, não via essa fala dele, mas olhando para o campo, ele falou, não desfaz a linha de 4, mantém a linha compactada, e os homens, o Savarino, o Luiz, o Igor, os homens de frente que vão fazer essa ajuda pelo lado aqui. E você vê que em nenhum momento, Léo, você via esses homens ajudando a marcação na beirada, tendo que dar pique para baixar. Eles vinham no trote, controlando e fechando espaço, ou seja, um jogo muito facilitado. E quando a bola caía no pé do Paulinho, no pé do Hulk, no pé desses homens, eles estavam com dobra de marcação, com pressão na bola o tempo todo, e eles não conseguiam jogar. Porque você sabe como é difícil, você tem que passar pelo seu marcador e ter uma cobertura, ter uma dobra. Então, o Botafogo continuou organizado dentro do que ele tinha. E o Atlético totalmente sem ideia. Simplesmente pega a bola e tenta jogar. Não teve uma mudança de estrutura da equipe para combater o conforto do Botafogo. E você olha o jogo todo, como eu falei, o Botafogo ficou confortável. Você olha o jogo transcorrendo e você não olha. Tem um a menos. Não via isso. Você via um time perdendo, tentando tirar a diferença. Um time perdendo, tentando tirar. Mas você não via assim, é só fazer isso, está com a menos. Não, você via, parecia que tinha 11 contra 11. Então, para mim, muito ruim. Tanto o Milito e os jogadores. Mas os jogadores, Léo, concordo, mas muita dificuldade você vir num padrão de jogo da sua equipe, numa hora você tem que mudar. O Daverson é aquele cara de último homem ali, né, que circula e tal, mas não é esse, é o fim, né, vamos dizer assim, é a última bola. Então ele continuava ali no meio, mas muito imprensado pelos homens do Botafogo. Então o Atlético teve muita dificuldade e ali, para mim, Léo, naquele jogo,
por mais que os jogadores, como eu sempre falo, quem resolve são os jogadores, tinha que ter tido uma ação de leitura melhor do Milito, que para mim não aconteceu em momento nenhum do jogo. O que ele fez, Léo, do intervalo, era o que eu faria, você faria, mas qualquer treinador faria. Calma aí. Antes de você sair, meus amigos, dá essa moral pra gente aí, compartilha com seus amigos do nosso canal, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. Então dá essa moral pra gente, compartilha com seus amigos, deixa o like, inscreva-se, seja membro aqui do nosso canal. E se você quiser, se tiver uma empresa que quer divulgar aqui no nosso canal, entre em contato com a gente aí, o telefone tá na descrição desse vídeo. Forte abraço pra você, tamo junto, valeu!